pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, professora Vanessa Brum, de Ciências. E hoje, no episódio de hoje, o sexto ano vai aprender sobre sistema nervoso. Olha, uma aula incrível hoje, hein? Vamos lá? Bom, o que é o sistema nervoso e por que ele é tão importante a gente aprender sobre ele e entender como ele funciona? Bom, pessoal, o sistema nervoso, ele comanda tudo. É o nosso centro de comando. É onde tudo acontece. Lembra no nossos Divertidamente? Então, é assim lá dentro também. Bom, o sistema nervoso, ele é responsável por transmitir os sinais do corpo todo e de todos os estímulos externos para a nossa cabeça lá, para o nosso encéfalo, para ele analisar tudo e depois gerar uma resposta para o ambiente, tá? Então, ele analisa tanto a parte externa quanto a parte interna do que está acontecendo. A gente vai ver um pouquinho mais com calma. Bom, o nosso sistema nervoso, então, ele coordena com isso as ações voluntárias e as ações involuntárias. E na maioria das espécies, né, dos animais, e nós, seres humanos também, como somos animais, ele é dividido em duas partes, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, e a gente vai ver com calma cada um dos dois, tá? Bom, o sistema nervoso central, pessoal, ele também é dividido em dois. Ele é dividido aqui no encéfalo e na medula espinal, tá? Essa parte amarelinha aqui da imagem. Bom, o sistema nervoso central, ele é protegido por três membranas, que a gente chama de meninges. O nome é bem esquisito, é a dura mater, pia mater e a aracnoide, obrigada, aracnoide. E o encéfalo também, ele é protegido pelo crânio e a medula espinal é protegida pelas vértebras, tá? O sistema nervoso central, ele é responsável por controlar essas ações involuntárias e ações voluntárias, tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais do encéfalo, tá? Lá do sistema nervoso central, lembra? Encéfalo e medula espinal. Vamos falar um pouquinho do encéfalo. Bom, o encéfalo é dividido em três partes. Essa parte rosa, que é o cérebro, essa parte verde aqui, que é o cerebelo, e essa parte aqui, que é o tronco encefálico. O cérebro, como a gente já sabe, ele é dividido em duas partes, no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo. E ele é encarregado, pessoal, essa parte rosa, de receber essas informações, como eu falei, analisar e gerar uma resposta. E também ele organiza as ações voluntárias, a memória e as emoções. Tudo isso. Essa parte verdinha aqui, que é o cerebelo, que ela é localizada abaixo aqui do encéfalo, na parte posterior, ele coordena os nossos movimentos em geral. Ele também informa sobre como está a postura do nosso corpo, se ela está assim, se ela está assim, se ela está assim. Ela vai informar pro cérebro. E também ele faz a manutenção do equilíbrio, ajuda também na manutenção do equilíbrio. E o tronco encefálico, que é essa parte que faltou aqui, ela coordena as ações involuntárias, tá, pessoal? E aí a gente tem agora a medula espinal para fechar essa parte do sistema nervoso central, tá? Bom, a medula espinal é encarregada, pessoal, de transmitir essas informações, tanto do sistema nervoso periférico para levar para o sistema nervoso central. Então, ela transmite as informações, ela recebe, resolve ali e já faz uma resposta, tá? Então, ela faz isso. O que leva aos atos reflexos ou arco reflexo, que é aquela ação involuntária que você faz quando você está em algum perigo ou alguma situação que você precisa agir muito rápido. Um exemplo, quando você sem querer encosta a mão em algo muito pontudo, que pode te cortar, ou quando você encosta na panela quente, ou você não sabia que, vamos supor, a chapinha estava quente, aí você foi testar com a mão, colocou lá a mão na chapinha e estava quente. Você tira muito rápido, né? Ou quando você toma um choque. Então, ele vai coordenar isso, a medula espinal. Ele vai receber essa informação muito rápido e vai gerar uma resposta mais rápida ainda. Aliás, uma dica. Quando vocês forem testar se algo está dando choque ou está quente, principalmente quando está dando choque, nunca encoste assim, ó. Nunca encoste com a mão assim. Encosta com as costas da mão, porque o seu ato reflexo vai ser puxar. Se você ficar com a mão aberta, assim, o seu ato vai se segurar e você vai ficar tomando choque. Então, sempre encosta com as costas da mão, porque aí você vai puxar, vai ser o reflexo esse, tá bom? Então, fique bem atento. E aí, agora a gente vai falar um pouco do sistema periférico. Como eu falei, tem o sistema central lá, formado pelo encéfalo e pela medula, e agora o sistema periférico.
O sistema periférico ele é dividido em nervos cranianos e espinais, que saem aqui, né, da medula, e os gânglios que estão espalhados pelo corpo, tá? Qual que é a função? É levar essas informações do sistema periférico até o sistema nervoso central e depois trazer essa resposta de volta sobre o que você vai resolver fazer, né? O sistema nervoso periférico, pessoal, ele é dividido em dois. Sistema nervoso periférico somático, que vai coordenar as ações voluntárias do corpo, e o sistema nervoso periférico autônomo, o que vai coordenar as ações involuntárias. Bom, como o nome já diz, autônomo, faz sozinho. Então, ele é involuntário, eu não preciso pensar, eu nem preciso querer fazer, que ele faz sozinho, tá? O sistema nervoso periférico autônomo é dividido em dois também, simpático e parasimpático. O simpático ele vai agir e atuar nas ações de emergência e de estresse. Por exemplo, você estava andando na rua e viu um cachorro nervosão lá, e aí você vai ter que dar no pé. Você não vai parar para pensar, você vai sair correndo, não é? Porque o seu sistema nervoso periférico autônomo vai fazer o trabalho para você. O simpático vai já liberar adrenalina e você vai sair no gás, né? Não vai esperar para ver. E o parasimpático, depois que você conseguiu fugir e viu que você despistou o cachorro, você vai relaxar, né? Ufa, fugi dele, consegui. Aí vai entrar o sistema parasimpático com relaxamento, fazer você voltar ao normal, fazer você respirar normal de novo, sem aquela euforia, né? Então, para vocês verem que o sistema nervoso, ele funciona perfeitamente. E tem um carinha ali no sistema nervoso, que é a célula do sistema nervoso, que é o neurônio, que é o responsável por transmitir todas essas informações e fazer tudo isso. Bom, os neurônios, eles têm vários formatos, várias estruturas, mas eu vou mostrar uma aqui para vocês, meio básica, assim, que a gente usa de forma didática também para mostrar as partes deles, tá? Então, aqui eu coloquei dois diferentinhos, de corzinha diferente, só para vocês lembrarem que podem ser de várias estruturas, vários jeitos, tá bom? Vários formatos. Então, a gente tem aqui, essas partes aqui que estão para ser ramificadas, são os dendritos. Aqui no meinho, a gente tem o corpo celular e o restante aqui a gente tem o axônio, tá, pessoal? Bom, e como que funciona? Então, a gente tem o neurônio aqui, ó, começando os dendritos, o corpo celular, o axônio e um outro aqui. E aqui no meinho, a gente tem um espaço, eles não encostam um no outro, eles ficam bem próximos, mas não encostam. E aqui a gente chama de fenda sináptica, que é onde ocorre a sinapse. E a sinapse é um impulso nervoso, né, que vai transmitir as informações. E o impulso nervoso, a propagação do impulso, é sempre do neurônio pré-sináptico, daqui para cá. Sempre nesse sentido. Nunca do axônio para o corpo celular e dendrito. Sempre do dendrito e do corpo celular para o axônio. Sempre nesse sentido. Então, a gente tem um neurônio pré-sináptico aqui e um neurônio pós-sináptico. E aí o impulso nervoso vai correr para cá. E aqui no vãozinho, aqui na fenda sináptica, a sinapse em si, vai ser ocasionado por neurotransmissores que vão passar de um para o outro aqui. Ocorre também, vamos supor, de um neurônio para o músculo. Aqui, por exemplo, um músculo para você puxar a sua mão no caso de você estar se queimando ou levando um choque. Ou só movimentar o músculo, ou bater o seu coração, né? Que ele faz sozinho, é involuntário, né? Então, o neurônio final, ele vai chegar lá no músculo, vai se aproximar do músculo, ele já está lá pertinho, assim, mas lembra, ele não está encostado, ele só está bem próximo. E aí ele vai liberar os neurotransmissores aqui para fazer o movimento, tá? E, pessoal, como eu estava falando, então, o sistema nervoso, ele funciona, assim, de forma maravilhosa, excepcional, né, o que ele faz. Você não tem que parar para lembrar de respirar, bater seu coração, enfim. Tudo ele faz sozinho, a maioria das coisas, né, assim, essas partes vitais. Mas, pessoal, tem substâncias psicoativas que afetam muito o sistema nervoso, além de outras partes do corpo, eu vou mostrar depois, que eles alteram o funcionamento do sistema nervoso e atrapalham. E aí, dentro dessas substâncias psicoativas, nós temos as drogas lícitas, que são as permitidas legalmente, que têm permissão pela lei, e tem as drogas ilícitas, que são as ilegais, que são proibidas de comercializar pela justiça,
e também são conhecidos como drogas pesadas e causam forte dependência, tá? Não que a lícita não cause dependência, ela causa também, tá? Mas ela é permitida por lei. Alguns exemplos de drogas lícitas: álcool, tabaco, analgésicos, aqueles remédios que a gente compra na farmácia, são drogas também, né? Tanto que chama drogaria às vezes, né? Porque vende essas drogas lícitas, que são permitidas por lei. E a gente tem as drogas ilícitas aqui de exemplo: cocaína, crack, heroína, maconha, são drogas ilícitas, tá? E aí, as substâncias psicoativas, elas são divididas dependendo do estímulo que ela causa. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre as depressoras. Bom, as depressoras, como o nome já diz, ela deprime. Ela diminui a capacidade de raciocínio e concentração. Ela dá uma sensação exagerada de calma e tranquilidade. Ela dá um relaxamento exagerado, aumenta a sonolência, diminui os reflexos. Então, se você for, por um acaso, se queimar, você vai ficar se queimando, porque você vai demorar para perceber que você está se queimando. O seu sistema nervoso vai estar afetado, né? Você tem, por isso, maior resistência à dor, e isso é perigoso, porque a dor, ela é importante para você se salvar. Quando você sente uma dor, você tende a parar e eliminar aquilo que está te causando dor, né? Por uma questão de sobrevivência. E se você está ali sob efeitos de substâncias psicoativas, você vai ficar ali sentindo dor e não vai se importar, e aí você pode se machucar seriamente, tá, pessoal? Você também tem maior dificuldade em fazer movimentos delicados, você fica com a sua perspicácia, assim, abalada. Diminui a capacidade de dirigir, né, nem se fala. E também diminui a capacidade de aprendizagem e de rendimento do trabalho. Isso só quando vai utilizar lá a substância? Não necessariamente. Isso pode causar efeitos pós, assim, você pode ficar sob esses efeitos. E aí você vai parar de aprender, você vai parar, não vai render mais no seu trabalho. E aí é complicado, né, pessoal? Vai afetar de verdade. Alguns exemplos: ansiolíticos, que são tranquilizantes, álcool, inalantes como cola e narcóticos também como morfina e heroína causam isso, tá? Os estimulantes, que é aquilo que eu falei que são os estímulos que causam, né? A gente tem as depressoras e as estimulantes. Bom, estimulante, como o nome já diz, é o contrário da depressora, ela vai estimular demais. Então, vai dar uma intensa sensação de euforia e sensação de poder, mas no poder que pode ser perigoso. Por exemplo, eu posso voar, e aí você pula a janela e morre. Então, não é uma sensação de poder que é bom e benéfico para a saúde, né? Um estado de excitação, então você fica muito, muito, muito agitado e pode chegar à agressão, né? Você fica muito agressivo. Muita energia, porque vai ficar tudo descontrolado. Vai diminuir o sono e a perda de apetite, porque sua parte digestiva vai ficar muito, vai mandar toda a energia para o cérebro para você ficar muito, muito estado, né, com muita energia. Vai falar muito rápido também, vai aumentar a pressão e a frequência cardíaca, isso pode causar, né, uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Descontrole emocional, como eu disse, você pode, né, ficar até agressivo. E a perda de noção da realidade também. Alguns exemplos aqui: cafeína, tabaco, anfetamina, cocaína e crack. As anfetaminas também são um exemplo e elas são utilizadas para causar essa sensação de euforia também, tá? E ela é utilizada também na medicação para déficit de atenção, muitas vezes, ou algumas doenças neurológicas. E isso é um exemplo, né, das lícitas. E aí a gente tem as alucinógenas, por fim, como o nome já diz também, causa alucinação, principalmente alterações visuais de cor e formas e contornos dos objetos também. Sensação alterada do tempo, então minutos podem parecer horas, metros podem parecer quilômetros, então você fica totalmente assim, com essa dissociação, né, de tempo e espaço. Uma sensação enorme de euforia ou de medo, então pode ser um alto e um baixo, então isso muitas vezes as pessoas não sabem lidar isso e pode ser uma coisa posterior também. Você pode continuar tendo esse efeito depois. E é muito perigoso, né? Você sentir uma depressão extrema ou uma euforia extrema. Isso para o nosso organismo não é muito bom. Tudo que é demais nunca é bom, né? Facilidade, então, por isso, em entrar em pânico. Pessoas que já têm tendência a um gatilho, né, provavelmente podem ter isso.
E delírios também relacionados a roubos e perseguições. Então, são coisas que, de uma certa forma, não vão fazer bem para a pessoa e isso pode se prolongar por muito tempo, né? Um exemplo é LSD, êxtase, maconha e algumas outras substâncias vindas de planta ou maconha, o cogumelo, desculpa. Pode passar. E, por fim, alguns efeitos que causam no corpo posteriormente, assim, né? Não só quando você utiliza, mas depois, se você ficar utilizando, isso vai fazer mal para o seu corpo. Em que parte do corpo? No cérebro, vai matar os neurônios, e neurônios não são células que elas... depois que você morre o neurônio, ele morre, não fica tendo outros, nascendo outros, eles não se reconstituem, como a célula da pele, por exemplo, que vai morrer nas células e você vai produzindo mais e beleza. Não, os neurônios não. Se você perde aquele neurônio, perdeu aquele neurônio. Não tem mais como recuperar. Também pode causar problemas psiquiátricos, como esquizofrenia, psicose, demência, além do vício em si, que é um problema muito grave, um problema de saúde pública gravíssimo. Bom, na parte do sistema respiratório, algumas drogas possuem cal na sua composição e ela é corrosiva. E isso vai danificar todas as vias aéreas, né, pulmão, compromete também alguns órgãos do sistema respiratório e circulatório, como o cigarro, por exemplo. É uma droga lícita, mas ele detona a saúde bucal, detona a saúde do sistema circulatório, né, do sistema respiratório, além das veias em si, que pode causar trombose, enfim. A parte do coração vai alterar a parte dos batimentos cardíacos, podem ficar muito acelerados, dependendo do uso da droga, ou ficar muito lentos, você tem uma parada cardíaca. Rim e fígado, como são os órgãos responsáveis pela filtração e por metabolizar, né, os compostos do corpo, vão ficar também muito sobrecarregados com as toxinas utilizadas. E o sistema digestório com os resíduos, né, dos componentes utilizados nas misturas também, vai afetar o esôfago e danificar também. E pode causar enjoo e diarreia também, dependendo dos efeitos. Então, assim, são muitos efeitos colaterais que podem perdurar e vão fazer muito mal para a pessoa depois. Então, são mais malefícios do que benefícios que as pessoas podem achar que tem. Então, pensem muito bem antes de utilizar drogas. O seu sistema neurônio é privilegiado, o seu sistema nervoso é privilegiado. Então, não deixem que essas substâncias atrapalhem o seu desenvolvimento. Tá bom, pessoal? E até a próxima. Muito obrigada!